visitar boas orquestras ou conhecer grandes compositores eruditos. Em uma reunião com os amigos, é possível fazer isso. Nossa equipe encontrou um grupo de apaixonados por música clássica. A iniciativa foi do Dr. Nassim Calisto. Todas as noites de quarta-feira já são reservadas para o gênero há mais de 50 anos. Em 1957, um professor nosso da Faculdade de Medicina, o professor José Feldman, inaugurou uma casa na Rua Luz, número 220, e nessa casa ele reuniu os amigos. E eu fui convidado para participar dessa primeira reunião na casa dele, inaugurando-a. E éramos mais ou menos uns 8 a 10 pessoas, a maioria médicos que frequentaram essa casa. E ouvíamos música aos sábados, às vezes ouvíamos músicas às quartas-feiras. Quarta-feira era uma reunião só de música de Bach. E sábado havia música clássica variada. Mas isso ouvíamos anos. Em 1978, segundo uma amiga me informou, faleceu a senhora do professor Feldman. E com o falecimento da senhora do professor Feldman, as reuniões passaram a ser realizadas aqui na minha casa. E desde essa época fazemos reunião aqui ininterruptamente toda semana. A partir de 1960 até hoje, todas as sextas-feiras da Paixão, a reunião é aqui na minha casa. Então o ano passado nós comemoramos 50 anos de audição da Paixão de São Mateus aqui em casa. Eu tenho uma coleção apreciável aí de discos de vinil, mas eu nunca contei os discos, não. Talvez 2 ou 3 mil discos de vinil eu tenho aqui. Pode olhar aí. Tem uma coleção relativamente grande nessas gavetas. Minha experiência com música começa quando eu era criança. Eu fui ser semi-interna no Colégio Santa Maria, das Dominicanas Francesas, aqui em Belo Horizonte, e uma das disciplinas ministradas lá e que nos incentivavam muito era justamente música. Eu fiz piano, canto coral e educação musical. E aquilo combinou comigo porque eu já tinha hábito de ouvir música em casa, que meu pai também gostava muito. A gente já tinha disco naquela ocasião, isso é no século muito passado. E então, daí por diante, eu continuei gostando, e juntamente com o curso regular, não é, acadêmico, eu fiz também conservatório de música. Naquele tempo não era escola de música, conservatório de música. Então, foi assim que surgiu. Durante muito tempo, havia educação musical. Inclusive, na 5692, aquela reforma de 68, exigia que houvesse educação artística. A gente não sabe como as escolas desenvolviam isso, mas, quer dizer, sempre houve um esforço nesse sentido. E, no momento, eu acho que não. Por outro lado, existem muitos estímulos. Televisão, shows e talvez canalizado por um lado que não seja o clássico, mas música não é só música clássica, não é música, é uma coisa da vida da gente, acho que é tão natural feita a palavra, a música. Nos anos 40, a gente ouvia a Rádio Ministério da Educação, em ondas curtas, né? Eu morava lá em Rio Claro, em São Paulo, e eles tocavam as músicas, explicavam o porquê das músicas. Por exemplo, a Sherazade, né? O violino é a Sherazade, lá pelas tantas, o trombone é o cimbal marujo, e eu fui tomando gosto por isso. E toda a vida eu quis estudar piano. E meu pai não tinha condições. Na época, quando eu tinha 16 anos, eu estudei 1 ano de piano. Porque eu não me incomodo quem é o intérprete, sabe? Não dou muita importância a isso. E aqui eu estou aprendendo a apreciar isso também. Os intérpretes, a música eu sempre gostei muito, né? Eu tenho uma coleção muito grande de discos em casa. E
a convivência aqui tem sido muito útil para mim, talvez mais útil do que para qualquer outro do grupo. Hoje o disco de vinil está voltando. Para quem aprecia, o disco de vinil é um disco cuja sonoridade, um disco bem limpo, é insuperável. Não há DVD, não há Blu-ray, não há que dê uma qualidade sonora tão bonita quanto a do som do disco de vinil. Há um interesse, uma difusão muito grande da música clássica no meio do povo. Isso é extremamente importante. Estimular esse gosto para apreciar esse tipo de música. Mas a música é uma só. Não é só... O que nós chamamos de música clássica hoje não era na época em que ela foi composta. Era a música que inclusive, na época, se inspiravam em pessoas que viviam no campo, que pastoreavam rebanhos, que tocavam instrumentos, que cantavam. Então, ela se inspirava muito nesse tipo de música de caráter popular. A música clássica teve origem na Europa no século IX. A prática é considerada sofisticada, já que exige do artista conhecimentos teóricos. No ateliê de hoje, vamos conversar com um instrumentista de música clássica, desvendar aspectos que envolvem a técnica e a sensibilidade do músico. Eu comecei a tocar aos 5 anos de idade, depois que eu ganhei de um tio um pequeno teclado. Foi um presente, na verdade, para o meu pai, mas também com a intenção de agradar os filhos. E meus pais perceberam assim que os 2 filhos levavam um jeito assim, para a coisa. A partir dos 5 que eu comecei a tocar, e desde então, até meus 18 anos, eu tive esse contato informal com a música. Primeiro com o teclado, né, tocando de ouvido, músicas da época, e inclusive foi assim que meus pais descobriram que eu tinha um ouvido musical, que eu tocava as músicas, né, que não estavam gravadas na memória do teclado. Eu, quando resolvi que queria estudar música e seguir carreira, eu já tinha uma base, uma bagagem dessas primeiras aulas de piano, e isso foi aos 18 anos, né, essa decisão, quando eu ainda estava concluindo o ensino médio, mas não tinha informação suficiente para já prestar o vestibular para a música. Foi quando eu mudei para Belo Horizonte e procurei a Fundação de Educação Artística, por indicação de amigos, para me preparar para o vestibular. Foi quando eu aprofundei o meu contato com o piano, né, assim, já o instrumento diferente do teclado, né, que eu não posso dizer que é a mesma coisa, porque não é. Então, foi nesse momento que eu resolvi seguir a carreira profissional, e no final do ano prestei o vestibular para música na UFMG, também na UENG, passei nas duas, mas eu fiz o curso na UFMG. O meu contato com o piano, né, sem compromisso, né, no início, me fez assim, adquirir a habilidade motora, né? Eu nunca tive assim, problemas de ordem física para tocar o instrumento, né? E é sempre difícil assim elencar essas dificuldades, mas elas existem, acho que para todos. Eu não consigo imaginar uma em especial. Eu sempre achei assim que o fato de ter tocado de ouvido por tanto tempo
me deixava com a leitura um pouco preguiçosa no início. Então, assim, eu já lia decorando e não queria seguir a partitura, não acompanhava. Então, acho que lá na adolescência, assim, quando eu fiz aquelas aulas de piano, criança ainda, né, criança e adolescente, eu tinha uma certa resistência à partitura. Então, eu acho que pode ser isso, mas hoje esse medo assim, já foi vencido, né? Eu vi que não era por aí, que a partitura é um instrumento. Eu acho a partitura muito importante para um músico, né? Assim, o conhecimento da partitura, o domínio da linguagem, né? Do código. Mas, assim, existem muitos casos de músicos que não tocam por partitura e são excelentes músicos, né? Excelentes profissionais, sobretudo na música popular. É uma prática comum. O principal é ter disciplina, vontade, né? O desejo, antes de tudo. Não adianta obrigar ninguém a aprender um instrumento, porque não vai ser uma coisa natural, tem que ter vontade própria e, aliada a essa vontade, uma disciplina de estudo, uma disciplina, uma consciência, né, de que não é fácil. Eu acho que não existe nada, nenhum instrumento fácil de aprender. E também não vou deixar de citar a inclinação, né, a facilidade para aquilo. Então, assim, da mesma forma que existe uma pessoa com facilidade em aprender matemática, existem pessoas com facilidade para a música. É uma arte, acho que todos têm acesso, todos podem ter acesso a elas, a arte. Então, eu acho que assim, o músico é quem gosta de música. O Cenário Cultural fica por aqui. Você pode nos acompanhar ou enviar sugestões pelo e-mail cultura@pucminas.br e pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!